Muito bem, de volta com o TV News desta segunda-feira, dia 13 de agosto. Olha só que legal, o primeiro seminário alagoano de saúde da criança e do adolescente acontece em alusão aos 28 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que mais me chamou a atenção é que é uma iniciativa multidisciplinar. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer o psicólogo, o Eduardo Andrade. Eduardo, muito bom dia, prazer imenso recebê-lo. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia de fazer um seminário e ainda mais dessa maneira, né, integrando aí diversas áreas, né? Bom dia. Perfeito, bom dia a todos que estão assistindo a gente. O seminário nasceu da ideia de um grupo de psicólogos, que é o chamado NAPSI, Núcleo de Atividades em Psicologia e Saúde Integral. Esse núcleo nasceu ainda na faculdade, sabe, com as discussões em sala de aula, com os professores, colegas de turma, e a gente sempre percebeu a necessidade de aproximar não somente a psicologia, mas as áreas da saúde e humanidades das demandas da população alagoana. Foi pensando nisso que o seminário nasceu. Em março desse ano a gente já começou a pensar sobre isso e vai culminar agora no próximo sábado, dia 18, nesse primeiro seminário. A participação de profissionais da psicologia, do serviço social, licenciatura em história, sociologia e pessoal do direito também. Eu imagino, Eduardo, que durante essa preparação vocês conversaram muito sobre o ECA, né, chegando ao 28º ano. Como é que vocês avaliam hoje a situação aqui, principalmente no nosso estado? Primeiro falar um pouquinho sobre o Brasil, né? Questão Fique à vontade. Nacional. O ECA, sem dúvida nenhuma, é um marco histórico e político do nosso país. E desde 90, de 13 de julho de 90, quando ele foi promulgado, o Brasil se tornou outro, tanto em face da aprovação do ECA, como também das mudanças econômicas do nosso país. Todos os níveis por exemplo, dar um exemplo, né? Todos os níveis no tocante à educação melhoraram, de 90 até 2013. Questão de saúde também, no contexto da saúde, e demandas específicas como pessoas com necessidades especiais. A leitura que eu faço para o nosso estado é que alguns recortes, quando se trata em recortes sociais, por exemplo, população até 18 anos, que está dentro de jovens, né, crianças e adolescentes até 18 anos, quando se faz recorte, por exemplo, de população de cor branca, esses níveis subiram muito em comparação com população negra e parda. Então, o ECA, ele sem dúvida nenhuma melhorou a questão de atenção integral a essa população, mas ainda há alguns nuances que fazem essas populações ficarem muito diferentes, né? Quando se trata acesso à saúde, acesso e permanência nas escolas, né? Realmente. Me diz uma coisa, como é que pode ser feita a participação? Qual é o público-alvo de vocês? Acontece no SESMAC, né? Exatamente. Acontece no auditório João Sampaio, no campus 1 do SESMAC, sim, na rua Cônego Machado. O público-alvo é estudantes, né, estudantes das áreas de saúde e humanidades, mas é aberto a toda a população Maceió e Alagoas, né? Tanto que trabalham com criança e adolescente, mas também pais, né? Quem tem criança em casa. Mesmo. O que a gente vai discutir, por exemplo, o desenvolvimento da criança e do adolescente no tocante do desenvolvimento psicossocial. Mas também terão outros recortes, como a questão da sociologia, né? Quem são os jovens, o perfil do jovem alagoano, o perfil do jovem brasileiro, o perfil da criança brasileira. Isso vai ser interessante para a gente traçar algumas ideias, algumas novas formas de se fazer cuidado aqui na capital. Muito legal, parabéns pela iniciativa. Eduardo, me diz uma coisa, as pessoas têm que fazer a inscrição, como é que está esse processo? A inscrição pode ser feita no site doit.com.br/napsi e também pode ser feita presencialmente. Então, está no valor de R$ 70 a inscrição, já estamos trabalhando com o segundo lote. Que legal, olha aí, numa plataforma super, com a credibilidade tamanha que tem, o DOT, muito legal. E o Eduardo aí à frente desse seminário muito importante. De tudo isso que vocês vão debater lá, Eduardo, você acha que sai um documento de tudo isso? O que você imagina como é que vai ser a conclusão desse seminário? Olha, você deu uma ideia legal para a gente terminar isso com um documento, né? Juntar todas as mesas, né? Serão 4 mesas, juntar todos os palestrantes e a gente poder desenvolver um documento só para pensar assim, o que a gente pode avançar
hoje, né? Que a gente pôde discutir e avançar a partir disso. Mas não somente com os palestrantes, mas também com os participantes, né? Estudantes e população em geral, enfim. E o que é interessante é que esse é o primeiro, né? Pode servir de base até para os próximos que certamente virão. Com certeza, porque eu estava ouvindo a Isabel, que veio antes de mim, ela falando da demanda que mudou nas escolas, né? A questão da tecnologia, enfim. E não só nas escolas, na sociedade como um todo a demanda é outra, né? Desde o ECA até hoje, o Brasil se tornou de 17ª, 8ª economia para 5ª economia, né? Pelo menos até 2015. Enfim, as demandas estão mudando drasticamente e a gente tem que pensar até onde o ECA foi e daqui para frente, para onde estamos indo. Muito bem. Este é o Eduardo Andrade, psicólogo, ele que está à frente aí do primeiro Seminário Alagoano de Saúde da Criança e do Adolescente, que acontece já este sábado, então dá tempo de você participar. Muito importante o debate, fundamental para o nosso estado e também para o nosso país. Enquanto eu me despeço aqui do Eduardo, a gente vai ver uma reportagem falando de intolerância, né, Josiel? Intolerância religiosa, outro tema importante, e quem traz os detalhes é o Fernando Palmeira. Acompanhe. A intolerância religiosa é algo abominável e que todos devemos repudiar. As entidades representativas dos interesses da sociedade, inclusive Procuradoria do Estado de Alagoas, também a área médica, é exemplo do Dr. Fernando Gomes, que está aqui para dar uma palestra aos procuradores de Estado de Alagoas. Ele nos fala sobre o que representa isso para a sociedade e até para a saúde mesmo pública, a saúde de cada ser humano. Bom dia, Fernando. É um prazer imenso. Agradeço piamente ao professor Fábio, que nos pontificou, e eu creio que o Flávio também, conversar e discutir algo sobre o quebra-quebra da soberania em 1912 confere um ponto importante para todos nós, para entendermos o processo, para criarmos notas dentro do nosso íntimo e, sobretudo, pontificar a necessidade de respeitarmos o próximo. Não é só o grupamento que envolve a africanidade, é respeitar o próximo como um todo. Esse livro, que foi um livro que nós concebemos com um padrão para discutir o quebra-quebra da soberania em 1912, confere isso, discute isso, observando o passado, entendendo o passado, para fazer com que nós tenhamos condições de compreender o futuro e o presente, e não repetir atitudes menores com relação ao próximo. É uma atitude da bem-aventurança, de você entender que você tem necessariamente que entender o próximo e respeitar o próximo, conhecendo para reconhecer. Conhecendo esse passado, nós poderemos reconhecer e criar até políticas públicas para não é minimizar, não é tolerar, mas, sobretudo, respeitar. Importante se trazer à tona novamente a quebra de Xangô, lá de 1912, e esse exemplo aí de depurar todos esses fatos lamentáveis e trazer à tona no momento atual, onde praticamente ainda se repete, se não de forma tão material e direta, mas ainda estamos vendo cenas da intolerância religiosa, o que não cabe mais no nosso ambiente. Claro, Fernando, isso é uma tônica. O Brasil é um país que está revendo processos, né? No quebra-quebra da soberania, você tem um envolvimento muito grande da sociedade. Imagina Maceió com uma população de mais ou menos 25 mil habitantes e que esse grupo que penetrou nos terreiros no candomblé eram grupos formados por homens negros, por homens brancos. Então, havia uma luta sociopolítica, como está no dia a dia. Nós estamos repetindo todos esses processos e que é por isso que é importante rever. É por isso que é importante discutir e é por isso que é importante ler o passado para que não seja repetido. Existem certas situações do passado que nós temos que contemplar, estudar, pesquisar para criar condições para a equitativação social. Quando nós posicionamos negros na universidade, quando nós povoamos espaços que poderiam não estarem contemplados com o grupamento negro, branco
indígena, mas sobretudo o negro brasileiro, o índio brasileiro, nós criamos essa interação, criamos esse espaço de respeito mútuo. As pessoas começam a entender que o processo é de união. Lembrar que o branco, o negro e qualquer que seja a raça, o sangue é um só. É um escritor e um médico que sabe muito bem disso. Sangue é vida. E ainda há religiões por aí, com todo respeito, que ainda, infelizmente, traz a intolerância religiosa até para doar-se a vida em matéria, em vida, que é o sangue. Aqui da Procuradoria-Geral do Estado, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Ardon de Melo, no canal 25 da NET. Muito bem, agradeço demais o nosso querido Fernando Palmeira. Já são 9h07, já na reta final do programa de hoje. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já com outras notícias. Lembrando que ainda tem a previsão do tempo e os pitacos do Alexandre Nino. Eu tô feliz da vida porque o meu São Paulo, ó, tá bem demais. Agora os times alagoanos, o CSA tropeçou, agora o CRB afundou. Será que afundou de vez? Quem vai responder? Alexandre Nino já já. 9h07, eu volto em instantes.